Muito bom dia, rapaziada. Canal Conhecimento e Libertação. Tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos trazer um aqui sobre o dízimos, né? Eu vou trazer uma explicação pra vocês aqui, aonde todo pastor de igreja usa para bater em cima do dízimo, para você ter compreensão e entender. Onde que fala o dízimo e o que era o dízimo? O dízimo era 10% da, da produção de alimento, né? Que recolhia para um pessoal específico que não tinha terra e não trabalhava, certo? Mas eu vou trazer para vocês aqui uma visão diferente, certo? A maioria das religiões usa o livro de Malaquias, né? Que é Malaquias 3:10, fazer assim, ó. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha maior bastância. Aí mais em cima aqui, o pessoal usa muito esse aqui, ó. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então vamos lá. A maioria das religiões, das pessoas que pregam sobre dízimo dentro das igrejas, ela vai usar isso aqui, que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Mas vamos lá, rapaziada. Eu fiz uma leitura mais aprofundada e busquei muito. Lá em 2 Reis, capítulo 12, você vai falar sobre o dízimo. Neemias 10 fala sobre dízimo. Neemias 13 fala. 1 Samuel 2. E o que acontece, rapaziada? Nesses aqui, o rei da época, né, chegou, acho que é Neemias 10 que fala, quer ver? Reis. 2 Reis. O que acontece? No 2 Reis, fala assim, ó. No 2 Reis, capítulo 12, né? No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás. Joás era o rei da época, certo? E Joás, né, tinha o coração voltado para Deus. E o que ele queria? Ele queria restaurar o templo, certo? E aí o que ele faz? Ele chama o sacerdote e fala assim, ó, junta o dinheiro do pessoal aí para nós restaurar, ainda fala lá, fendas, né, rachaduras, essas coisas assim que tem no templo. Como se fosse, tem uma igreja, e essa igreja está em estado de calamidade, né, de infraestrutura, essas coisas assim, e aí o pessoal juntava o dinheiro para quê? Para reformar essa igreja. E o que acontece? O sacerdote era responsável por essa parada, certo? E o que ele tinha que fazer? Pegar o dinheiro e passar o dinheiro pros pedreiro, carpinteiro, como se fosse hoje em dia, né? O pedreiro, carpinteiro, eletricista, pintor, esses caras. Era responsável, né? E aí no versículo 7 fala assim, ó. No 6 fala assim, ó. No 5, vou ler o 5. Os sacerdotes receberam cada um dos seus conhecidos e eles repararam as tendas da casa, segundo toda a fenda que se achava nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joaida e os mais sacerdotes e lhe disse, por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não torneis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai em prol das fendas das casas. O que eles desconfiavam? Que o pessoal que estava pegando dinheiro para restaurar a, a casa, ele estava passando a mão na grana.
E em 1 Samuel fala dos sacerdotes do templo, que o pessoal ia levar oferta no altar, né? Que lá antes era, como se diz, a ovelha, essas coisas assim. E eles passavam a mão num pedaço de carne da ovelha. Ele estava... Pode ler lá, vocês podem ler. Lê lá que vocês vão ver. Né? E pesquisa também, vai na IA e pesquisa, vocês vão ver. Então eles estavam, ó, metendo a mão. Aí, rapaziada, lá no livro de Malaquias, que é o que todas as religiões batem em cima, né, sobre isso aí, sobre que as pessoas que não dão dízimo estão roubando a casa do Senhor, mas vamos abrir o olho aí, né? No livro de Malaquias fala assim, ó, Malaquias 1:6. Fala assim, ó, o filho honrará o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí, irmão, você pode ler todo o livro de Malaquias, né, todos esses versículos para baixo aqui. Aí ele fala assim no 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. E aí fala no 8, porque quando trazeis animais cegos para sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. O que estava fazendo? O sacerdote estava permitindo que trazisse animais cegos e enfermos, doentes, sabe? Ora, apresenta-se ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, tu vai ler o capítulo 2, certo? O capítulo 3, todo esse processo desses capítulos, são palavras dirigidas aos sacerdotes, meu querido. Ao sacerdote. Que lá no começo, lá você viu, eu li para você aqui, Deus falando sobre o sacerdote. Aí fala sobre os casamentos com as mulheres estranhas, né? Deus ainda fala da vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. E aí nesse que a religião usa para bater em cima, ele fala assim, não devemos roubar ao Senhor nem duvidar da sua procedência divina. Aí no 7 fala assim, desde o dia dos vossos pais. Pais de quem? Pai dos sacerdotes. Vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí fala assim no 8, roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele fala assim, ó, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Rapaziada, se ele está falando assim, no dízimo e nas ofertas alçadas, quem tinha acesso a esse dízimo e as ofertas alçadas, rapaziada? Não era o sacerdote que tinha acesso? Então não era o povo que estava roubando Deus, era o sacerdote que estava roubando as ofertas e o dízimo alçado, porque o dízimo já estava ali. Porque ele fala assim, ó, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele fala assim, ó, nos dízimos e nas ofertas alçadas, ofertas que já foi levada. E quem tinha acesso a essas ofertas? Eram os sacerdotes, pessoal, entendeu? Então quando o seu pastor, certo, falar disso aí, lê lá atrás, lá, quando Deus fala direto ao sacerdote, irmão, tá me roubando, certo? Não é o povo que rouba a Deus. Se você leva a sua oferta no altar, quem rouba a Deus é quem cuida daquilo ali, entendeu? Que no caso lá, era o sacerdote que cuidava das ofertas e do dízimo que ia. Dízimo esse, né? A oferta essa que era em dinheiro, né? Que o dinheiro lá, eu não sei se é no 2 Reis ou Neemias que fala que eles juntavam
que ele colocou uma arca perto da casa, furou a arca e o pessoal colocava o dinheiro ali dentro, a moeda. Quando finalizava, eles faziam o quê? Pegava, levava, pesava o dinheiro e distribuía o dinheiro pro pessoal, certo? Só que aí vem o coração do homem, né? Onde começa a envolver dinheiro, o coração do homem se corrompe, certo? Então, esse do livro de Malaquias aqui, rapaziada, que fala que roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Era aos sacerdotes que tinha acesso a esses dízimos e ofertas alçadas. E aí como é que nós faz? Hoje em dia, pago dízimo, não pago dízimo? O dízimo o que é? Eu quero que você, como ser humano, certo? Olha a situação, a condição que está os templos e o que a religião está fazendo com recurso financeiro. O que você acha que aconteceria se arrancasse o dinheiro de dentro das religiões? Quem que você acha que ia sobrar ali em cima daquele púlpito para pregar? Quem que você acha que ia falar de Deus? E aí? Você acha que as igrejas estão vivendo uma abundância, né? Então, rapaziada, aqui a gente não está falando de R$1.000, R$2.000. Aqui a gente fala, as igrejas falam de milhões. Milhões de reais. Então, é aí que pega sobre os pastores consumindo a gordura das ovelhas, as lãs das ovelhas, entendeu? São ladrões, salteadores, né? Mercenários, né? Que estão ali pelo recurso financeiro. É o que eu falo, se arrancar o recurso financeiro que vem das ovelhas, quem que sobra dentro da igreja ali para pregar? Quem que está disposto, certo? Já o dízimo, né, e oferta fica a critério seu, se você quer dar, se você não quer dar, se você quer pegar a sua parte e converter, tipo assim, se eu ganho um salário mínimo, R$1.500, você quer pegar os seus R$1.500, 10% disso, converter numa cesta básica e ajudar uma pessoa, ou pegar os seus 10% e entregar na igreja, certo? Será que a igreja aceita o dízimo em forma de alimento, em forma de uma cesta básica, em forma de um fardo de arroz? Será que a igreja aceita como isso, ou ela aceita só o Faz-me rir, o cash? Então fica a critério de cada um. Se você sente seu coração de doar para a igreja o dízimo, fique à vontade. Se você não sente que é destinar esse dinheiro para outra pessoa ou não quer, isso aí vai de cada um. Até o próximo vídeo.